Na sexta-feira eu comentei com você que Bitcoin poderia nos entregar uma alta. E sim, essa alta aconteceu. Mas nós devolvemos a alta muito mais rápido do que nós subimos. Diante a isso, nós devemos ser totalmente estratégicos e entender como que nós vamos nos posicionar nesse momento, qual que é a tendência do Bitcoin. E obviamente eu vou te trazer uma oportunidade. Oportunidade que ela não está no Bitcoin, mas em outros ativos que eu, Guiteles, estou investindo. E a gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui referente ao Bitcoin, comentei com você na sexta-feira que por conta de alavancagem a gente poderia ver uma movimentação de alta acontecendo no Bitcoin e essa alta ela aconteceu, só que nós tivemos um único candle de movimentação de alta. Essa movimentação foi o suficiente para levar o preço na média de 200 períodos, num gráfico de 4 horas, mais uma vez. Além disso, era uma região de resistência. O preço ele rejeitou essa região e nós descemos muito rápido ao longo dessa madrugada. Essa movimentação aqui, ela literalmente aconteceu ao longo da virada da noite de ontem para hoje, tá? Pouquíssimas pessoas devem ter capturado essa movimentação, eu não capturei essa movimentação, mas o que importa é que a gente vai olhar para as próximas movimentações e como que nós podemos tomar decisões. Bom, na sexta-feira a gente tinha comentado sobre pontos de liquidação e que sim, essa região dos 90 mil dólares seria uma região de liquidação, onde a gente poderia ver o preço subindo até essa região e depois rejeitando. A gente subiu até um pouquinho mais abaixo, tá? A gente não conseguiu capturar toda a liquidez, veja que sobrou uma liquidez aqui em cima. Só que nós temos uma alta concentração de liquidez agora, já na ponta aqui embaixo, das pessoas que estão apostando em long. A gente vê que nas duas últimas semanas a maior concentração ela está exatamente aqui embaixo. Vendo que o Bitcoin ele rejeitou a média de 200 períodos mais uma vez e que nas últimas horas nós estamos trabalhando em um canal lateral, eu acredito que a gente vai romper esse canal lateral para baixo, principalmente por conta desse volume de liquidez que nós temos aqui embaixo. Esse rompimento ele vai ser causado exatamente com aqueles movimentos de flush, tá? Que são aqueles candles mais acentuados, e aqui a gente deve ficar ligado nessa movimentação. Porque se a gente tiver apenas um flush e o preço voltar em seguida para dentro desse canal, significa que nós vamos buscar um rompimento da média de 200 períodos. Porque nós estopamos todo mundo que estava alavancado aqui dentro dessa região, a gente coletou liquidez o suficiente. A média de 200 períodos ela está começando a apertar aqui bem próxima do preço, então a gente pode ver sim o ativo rompendo essa média de 200 períodos. A minha visão é que a gente vai ter mais baixas pela frente. Afinal de contas, eu acredito que nós estamos em bear market profundo. E assim eu estou operando desde os 120 mil dólares. E não estou falando para você que lá nos 120 mil dólares eu disse para você que eu estou vendendo tudo. Não, pelo contrário. Eu provo para você que lá nos 120 mil dólares a gente vendeu tudo. Simples e claro como a água. Se a gente olhar para o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro. E se a gente olha para o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, ele segue subindo. Ou seja, significa que a gente vendeu lá em cima, nos protegemos de toda a queda. Inclusive a queda do dia 10 de outubro, não, a carteira Rumo ao Milhão ela não estava exposta no mercado. Então, antes que alguém venha falar, é engenheiro de obra pronta, agora é fácil falar, tem algum vídeo gravado? Sim, tem vídeos gravados. Volta aqui no YouTube, dia 6, dia 7, dia 8 de outubro, e você vai ver eu falando sobre topo histórico. E bom, desde esse momento nós estamos operando como se nós estivéssemos em bear market profundo. E até aqui, meu caro, já deu lucro o suficiente para que nós podemos errar. Pode ser que nós não estejamos em bear market profundos, mas o fato da gente respeitar uma tendência que houve reversão lá em cima no 120, a gente está simplesmente surfando essas movimentações com lucro no bolso, capital protegido, lucrando ao longo das quedas, que é pegando os ralis de alta e investindo em ativos que estão em tendência de alta. E eu vou falar sobre esses ativos com você na análise de hoje. Só que não é porque a gente vai romper a média de 200 períodos num gráfico de 4 horas que a gente vai voltar para um bull market estendido. Nada disso, eu continuo acreditando que a gente continua em bear market profundo.
Só que o rompimento da média de 200 períodos pode abrir margem para que a gente tenha um bom rally, uma boa movimentação de alta. E nós vamos querer surfar essa movimentação de alta dentro da carteira rumo ao 1 milhão, sim. Afinal de contas, a gente surfou essa movimentação de alta, a gente surfou essa segunda movimentação de alta e desde o nosso último stop gain, que foi exatamente dentro dessa região aqui, nós não estamos mais operando o Bitcoin, porque estamos em uma região complexa. Mas nós queremos sim que ele nos entregue alta para a gente poder surfar as movimentações nesse ativo. Essa semana eu inicio mais setado para oportunidades. Eu vejo que o mercado ele pode sim nos entregar oportunidades, principalmente com essas movimentações que nós tivemos de ontem para hoje. Não só em Bitcoin, mas como em outros ativos também. Eu vejo que essa semana pode ser uma semana que a gente tenha decisões de entradas, que a gente aproveite novas oportunidades, tá? Por conta disso, a gente tem que ficar ligado nos dados. Bom, quando a gente olha para o Ether, mesmo padrão que aconteceu aí no Bitcoin, rejeição da média de 200 períodos, canal lateral também, só que se a gente olha para Ether, a gente só tem liquidez de quem está apostando em long, não tem liquidez de quem está apostando em short. Vejo que Ether também vai vir buscar essa região aqui e a gente deve observar se isso vai ser um flush e ele vai voltar para dentro dessa região. Se ele voltar, significa que a gente vai romper também a média de 200 períodos ali e nós devemos surfar essas movimentações. Bom, quando a gente olha para os dados on-chain, e aqui a nossa função de olhar para os dados on-chain é para entender o que está acontecendo por trás do preço. Price Action é uma excelente ferramenta de movimentação do preço, onde há uma teoria do que os investidores eles estão fazendo. A análise on-chain ela é uma comprovação da teoria do Price Action, ou seja, essas ferramentas elas são complementares. Não existe uma melhor do que a outra e não existe você só analisar o Price Action em cripto ou você só analisar os dados on-chain. Você precisa das duas informações e também da análise social para você tomar decisões mais assertivas. Bom, varejo segue vendendo através dos ETFs. Quando a gente olha para os investidores mais maduros do Bitcoin, eles cessaram as suas distribuições. Nesse momento, nós não estamos tendo vendas desses players. Isso daqui é uma diminuição da pressão de venda, algo que acaba sendo positivo, mas não significa que o preço ele vai subir, porque nós temos que olhar todos os grupos de entidade e entender o que a lei da oferta e da demanda ela está falando. Não adianta só uma entidade cessar suas vendas. A gente precisa de compras também para que o preço ele volte a subir. Mas isso daqui é um dado positivo, algo que não acontece desde ali de julho de 2025, onde a gente está vendo esses players distribuindo com consistência. Bom, investidores novatos, eles seguem realizando prejuízo, tá? Padrão clássico de bear markets profundos, que é uma realização de prejuízo muito consistente. Isso daqui é uma pressão de venda, inclusive pelo volume que eles estão realizando prejuízo. Volume de futuros ali diminuiu bastante, tá? Isso porque a gente teve um evento de desalavancagem. Muitas pessoas se machucaram no meio desse processo e elas não vão querer se alavancar novamente. Juntando no consolidado de todas essas informações, a gente continua com a demanda negativa. Por mais que os investidores ali mais maduros do Bitcoin, eles cessaram a sua pressão de venda, nós ainda continuamos com uma demanda negativa, porque não adianta só eles cessarem suas pressões de venda, porque o varejo continua vendendo, os investidores de curto prazo eles continuam vendendo, vários outros players continuam vendendo, ou seja, quando a gente soma tudo isso e para sair numa resposta simples e clara, isso dá negativo, ou seja, demanda pelo ativo negativa. Aqui, meu caro, não dá para a gente ser amador, não dá para a gente acreditar em ilusões de que Bitcoin vai fazer uma nova máxima histórica, porque as baleias estão acumulando a maior quantidade de Bitcoin o possível. Olha só, se você quer cair nesse tipo de narrativa, boa sorte. Eu estou aqui para falar a realidade dos dados para você e os dados eles mostram que não, temos uma demanda negativa. Se a demanda é negativa de uma maneira fria e calculista, nós estamos setados e preparados para um bear market profundo. Muitas pessoas vão tomar essa decisão tardia. Muitas pessoas deram murro em ponta de faca ao longo de 2025 e tiveram que esperar 12 meses para poder entender que não valeu a pena ter holdado Bitcoin. Se você tivesse holdado qualquer outra coisa, você teria feito muito mais dinheiro do que você ter holdado Bitcoin.
Ué, mas Bitcoin não é aquilo que vai entregar a sua liberdade financeira? Não é um ativo contra establishment? Bom, e a gente vê que a performance dele foi horrorosa ao longo de 2025. Se você não soubesse nada sobre investimentos e tivesse deixado esse dinheiro na renda fixa, sem ter passado por dor de cabeça, você teria muito mais resultado do que rodado Bitcoin. Entenda, existem os períodos certos para você fazer isso e tem períodos que você não deve rodar Bitcoin. O período que nós estamos é um período que você não deve rodar Bitcoin. E não acredite que porque 2025 foi um ano ruim para o Bitcoin, que 2026 vai ser um ano bom, tá? Lembrando, a gente não utiliza calendários para poder tomar decisão, mas sim os dados. E nós iremos entrar no ano de 2026 com os dados negativo, com demanda negativa no ativo, ou seja, a gente não vai ficar rodando esse ativo, nós iremos tradear ele. Bom, consolidado disso tudo, colocando uma análise social, a gente entende que a demanda ela está negativa e o sentimento dos investidores também está negativo. O sentimento do investidor ele acaba sendo uma consequência de todas as quedas que nós estamos tendo e a demanda ela acaba sendo uma consequência do próprio sentimento. Não existe um indicador específico para que você tome uma decisão de compra ou de venda, mas sim um consolidado de indicadores aonde muitos eles são interligados. Quando a gente está com um sentimento negativo, quem é que vai tender a colocar dinheiro para dentro? Olha só, é simples e claro, você não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para você analisar isso daqui, para você fazer uma análise social. Olha para você mesmo, você é um investidor do mercado. Qual que é o seu sentimento quando que o preço está subindo, quando ele está rompendo all-time high? Quais foram as suas últimas compras? Qual que foi a última vez que você pensou em colocar dinheiro para dentro do mercado? Quanto que você colocou naquele momento? O que estava acontecendo com o preço? Nos últimos dias você teve coragem de vender seu carro e colocar dentro do mercado? Pegar aquela grande quantidade de dinheiro e dar all-in do mercado? Eu tenho certeza que não. Você não teve a coragem de fazer isso, porque o seu sentimento ele está negativo. E o sentimento ele influencia para que a demanda ela seja negativa. As pessoas não estão comprando, as pessoas estão com medo das quedas. Mesmo aquelas pessoas que estão vendidas, elas vão ficar com medo de entrar naquele momento. É algo natural do mercado. Lembrando, o ciclo ele se repete porque os investimentos ele é constituído por uma negociação de seres humanos, onde duas pessoas elas vão casar ali uma oferta de compra junto com uma oferta de venda. E todas as pessoas, elas têm sentimento, e o sentimento, ele é repetitivo. Tanto o sentimento eufórico, quanto o sentimento de medo. Estar dentro dessas regiões aqui durante um longo período, acaba sendo péssimo para o próprio Bitcoin. Olha como que é o sentimento de um bear market profundo. Só esse sentimento de medo, de pânico, incerteza, onde as pessoas não têm coragem de entrar. Claro que a gente forma um fundo de mercado dentro dessa região, mas isso vai acontecer porque muitos players maduros eles vão entrar e eles vão suportar o preço. Não é o que está acontecendo nesse momento, beleza? Então, tudo que a gente for falar sobre cripto é sobre trade. A gente entende que mesmo rompendo a média de 200 períodos, nós iremos fazer um trade no ativo. Nada mais, não é comprar e holdar acreditando que porque a gente comprou, ele tem que ir para 100 mil dólares ou 102 mil dólares. Não, nada disso, de maneira fria e calculista. Vamos comprar, caso haja um flush, vamos comprar, caso a gente rompa a média de 200 períodos, vamos comprar, caso a gente tenha sinais de reversão e indícios que a gente vai ter uma movimentação de alta, beleza? Bom, excelentes ativos para você surfar ao longo desse ciclo. É ativos que estão em tendência de alta. Os metais eles estão entregando altos resultados e principalmente para a carteira rumo ao milhão. A carteira rumo ao milhão ela só está em zona de all-time high porque nós estamos investindo em metais. E eu quero que você entenda que nós teremos uma oportunidade em breve. Olha só, quando a gente olha para o gráfico diário de prata, a gente teve uma excelente movimentação na sexta-feira, onde a gente teve uma alta de 10% ao longo do dia. Bom, a gente está devolvendo essa movimentação. Isso daqui vai ser o início de uma reversão, não de uma reversão de tendência, mas sim de uma movimentação de alta que nós estávamos tendo. Onde a gente estava indo para cima, a gente vai reverter o preço e vai seguir para baixo. Ou seja, vamos entregar correções em gráficos intradiários. Dentro dessas correções, eu irei fazer novas entradas. Obviamente que a gente deve aguardar por sinais de reversão. Eu acredito que essas correções, essas reversões, elas acabaram de iniciar e a gente vai ver ali em time frames mais curtos, por exemplo,
que a gente vai entrar em tendências de baixa. Pode ser que o 30 minutos se segure aqui, tá? A gente deve observar se o 30 minutos vai se segurar, mas a gente já vê que a tendência ela foi revertida dentro de uns 5 minutos. O que a gente não pode fazer é, por exemplo, reverter tendências lá dentro do 4 horas. Mas isso daqui são ativos que eu estou de olho para novas entradas dentro dessa correção. Obviamente que a gente não vai comprar o ativo aqui, porque nós estamos iniciando essa reversão de tendência no intradiário, que será uma correção caso o ativo ele se segure ainda acima da média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Ou seja, olhando para a prata ao longo dessa semana, já na abertura, eu vejo que nós teremos uma oportunidade em breve de fazer novas entradas dentro desse ativo. Não só prata, como ouro também. Se a gente olhar para o ouro, ele rompeu a sua máxima histórica e está rejeitando. Isso daqui pode ser um pullback de confirmação, a gente deve marcar aqui o rompimento do all-time high que nós tivemos. Nós devemos olhar para as médias intradiário também para entender os pontos de suporte. Veja como uma hora ele é uma região de suporte, nas últimas horas foi uma região de suporte, a gente deve ficar ligado exatamente dentro dessas movimentações. Lembrando, enquanto a gente se sustentar acima da média de 200 períodos, qualquer pullback que nós fazemos é exatamente oportunidade de entrada. E eu estou pronto, preparado ao longo dessa semana para fazer novas entradas dentro desses ativos. Lembrando que entradas totalmente estratégicas, estruturadas, sem acreditar que a alta ela vai ser infinita do ouro, que a alta da prata ela vai ser infinita, não, sabendo que a gente vai chegar em um momento que essa tendência ela será revertida totalmente e nós devemos nos desfazer das nossas posições. Mas até essa tendência de médio e longo prazo ser revertida, a gente deve aproveitar todos os pullbacks que nós vamos ter. Ou seja, eu vejo que essa semana pode ser uma semana sim de decisão de entrada, decisão de novos pontos de compra, seja no Bitcoin ou seja mesmo até mesmo nos metais. O que a gente tem que fazer é ser totalmente estratégico, frio e calculista ao longo dessas movimentações de baixa, analisando dia após dia, analisando todos os suportes que nós temos e vendo se vai entrar demanda pelo ativo. Caso haja demanda pelos traders, a gente deve também tomar as nossas posições. Lembrando que se você quiser copiar e colar aquilo que eu estou comprando e na hora que eu estou comprando, que é exatamente copiar e colar todas as decisões que constituem esse patrimônio aqui, todas as operações que fizeram com que a carteira Rumo ao Milhão continuasse em all-time high ao longo desse ano e subindo, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, basta você clicar no primeiro link da descrição. Principalmente ao longo dessa semana que eu estou pronto para fazer novas entradas. Lembrando que a carteira Rumo ao Milhão, ela está com muito caixa nesse momento. Agora seria um excelente momento para você entrar, aproveitando essas novas entradas. Se você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio, tá? Se você está buscando uma estratégia que vai te dar alguns trades, a carteira Rumo ao Milhão, ela não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para quem quer um jogo de consistência e entendendo que leva tempo para a gente ter resultados consistentes. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda, tudo aquilo que eu, Gui Teles, estou movimentando dentro dessa carteira. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bom, basicamente nós iniciamos essa última semana do ano com uma alta expectativa de novas entradas. Esteja preparado para entrar de uma maneira totalmente estratégica. Não acredite que a alta de nenhum ativo ela será infinita. Entenda que haverá um limite dessa alta e a gente deve estar pronto para sair quando houver uma reversão de tendência, igual aconteceu no Bitcoin nos 125 mil dólares. Quem tomou essa decisão de saída lá atrás sabe o quão valioso foi ter vendido lá em cima. E mais importante do que ter colocado esse dinheiro no bolso é estar totalmente tranquilo nesse momento. Lembrando, os investimentos ele deve ser algo tranquilo para você e não algo estressante. Se você quiser meu auxílio nessa jornada, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!